Olá, pessoal, mais um episódio do nosso podcast e hoje estamos com o quarteto mais amado da minha vida, que é o Quarteto Fantástico. Nossa, é isso aí. Esse é o apelido carinhoso que nós levamos há muitos anos. Eu nem sabia. Antes de nem lembrar. Eu tinha esse apelido e não sabia? O nome do nosso grupo é Quarteto Fantástico há milhares de anos. Antes mesmo de sabermos que implantaríamos um dia uma igreja juntos. E hoje estamos aqui para compartilhar um pouco do nosso coração sobre alguns temas. Então eu queria que aqui o quarteto se apresentasse. Muito bom, prazer, César Bianco. Sou esposo da Pâmela, integrante do quarteto. E cunhado. Cunhado do Esdras. E da Nina. Com-cunhado do Esdras, cunhado da Nina. Muito bem. É isso. As damas primeiro. Que especial! Eu sou a Ingrid barra Nina, o apelido, e faço parte do quarteto. É isso aí. Eu sou o Esdras e eu também, por incrível que pareça, faço parte do quarteto. Um quarteto multicultural, né? Hoje nós estamos aqui reunidos para falar de um tema que a gente ama muito, que é a importância da palavra de Deus. E uma das coisas que nós compartilhamos da mesma opinião, graças a Deus, porque estamos implantando uma igreja juntos, é que a Bíblia é a verdade absoluta. E ela pauta as nossas decisões, assim como pautou a nossa vinda aqui para Jundiaí. Se você ainda não assistiu o último episódio, você pode voltar lá, que a gente fala um pouco disso. Nós viemos para cá por uma palavra do Senhor confirmada na Bíblia. Palavra de Deus. E dessa forma temos conseguido construir de uma forma onde é inegociável o amor pela Bíblia em tudo aquilo que a gente faz. Verdade. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco da importância da Bíblia na vida de vocês, pessoal. Qual é o relacionamento com a Bíblia? Porque às vezes as pessoas falam como se a leitura da Bíblia fosse uma coisa assim, para os teólogos, para o pastor, para o líder, mas de fato, o que é a Bíblia desde sempre para vocês? Bom, acho que extremamente importante para a gente alinhar é que a Bíblia ela é para todos, né? Para todos nós cristãos e, na verdade, tem até não cristãos que leem a Bíblia. Exato. A gente tem pessoas que a gente conhece que já leram a Bíblia toda 3 vezes e se diz ateu. Enfim, então acho que esse princípio de conhecer a Bíblia mais profundamente por conta de estudar teologia, por conta de, enfim, ser um pastor e tudo mais é extremamente importante, porque eu acho que faz parte do contexto, mas É o manual de vida. o cristão, Sim. né, que frequenta a igreja, cara, entregou a vida para Jesus, o próximo passo é conhecer as escrituras, é ler a Bíblia, é entrar numa escola bíblica, é se aprofundar no conhecimento das escrituras, que é uma coisa que nunca acaba. Sim. Não é verdade? Isso é uma coisa que nunca Nunca muda. nunca termina, né, no sentido Exato. É pra sempre. é né? para sempre. Até o dia que a gente morreu, Jesus voltar, a gente tem que continuar Sim. lendo, estudando e conhecendo, porque a gente consegue aprender coisas novas das mesmas páginas, do mesmo texto. Sim. Você lê aquele texto várias vezes e depois de um tempo você fala, caramba, cara, É impressionante. É verdade. aquilo ali se faz vivo novamente, né? Enfim, então acho que é para todos, em todo tempo, e a gente tem que se aprofundar e conhecer as escrituras. Muito bom. E vocês? Uma das experiências que eu tive, né, nesse plano de leitura foi que parecia assim que a cada leitura eu estava vivendo algo, apesar de já ter lido. Qual plano? O nosso plano de leitura bíblica. Ah, não, é porque tem gente que está acompanhando e talvez não sabe do plano, né, Nina? Esse ano passado, nós fizemos um plano de leitura que foi, assim, muito profundo, né? E levou a nossa igreja a viver a palavra de Deus de uma forma nova. E isso me ministrou muito, porque mesmo já tinha lido, mas parece que aconteciam situações que Deus falava de uma forma nova, com os mesmos versículos, como o pastor César falou.
Então, a palavra de Deus nunca volta vazia, né? E parece que ela vem de encontro com aquilo que a gente está vivendo, exato. Parece que ela molda a nossa estação, Exatamente. E eu vivi uma experiência muito legal, porque eu divulguei lá no meu Instagram de trabalho, e eu tive pessoas que começaram a ler a Bíblia através do nosso plano de leitura. Que legal. E foi muito especial. E uma delas foi salva, aceitou Jesus. A família começou no plano de leitura. Que então, para mim, foi Glória muito a Deus. marcante. E muito importante essa visão, né, de leitura da Bíblia. E inserimos lá no Kids também, para as crianças, incentivamos os professores e as crianças a levarem a Bíblia de papel, para isso ser uma cultura nossa, né? A gente tem falado muito sobre isso. Muito bom. Ano passado a gente leu a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse de janeiro a dezembro. Esse ano, para você que está acompanhando aí, a gente está lendo a Bíblia 2 vezes esse ano, né? De janeiro a junho, de julho a dezembro. O plano de leitura bíblica. Então, ano que vem a gente vai montar um outro plano e por aí vai. É algo que a gente quer enraizar cada vez mais nessa nossa cultura de Igreja Caminho Santo. E eu entendo que Bíblia, que todo mundo chama da palavra, né? Eu costumo dizer Bíblia porque muitas vezes as pessoas não cristãs não conhecem, né? A gente estava recentemente lá no Rio Grande do Sul. E um dos feedbacks que a gente tinha é que o pessoal ia falar pros moradores lá, porque a palavra, aí eu falei, é a Bíblia. É a Bíblia. Isso, é a Bíblia. E ela é a palavra de Deus. Por isso que a gente chama de a palavra. E se ela é a palavra de Deus, por que a gente deixaria de ouvir a palavra de Deus? Então, ela precisa ser algo, de fato, que é muito mais importante do que uma música. Sim. Que hoje está em moda a gente fazer worship, fazer músicas. Não acho que seja ruim. Sim. Mas mais importante do que o worship é a Bíblia. Porque ela é a direção para os nossos caminhos. Sim. Inclusive, o worship tem que ter base na Bíblia. Pô, sabe que esses dias eu estava ouvindo uma música com a Lara, falando de Bíblia? E a Lara gosta, né? De umas músicas Sim. Que não é worship. Alternativas. E ela estava ouvindo ali, enfim. E aí eu estava ouvindo com ela, e a música gospel, né? Música evangélica, digamos assim. Sim. Num rap, num trap, não sei como é que fala isso daí tudo. E aí eu falei, eu cantando com ela, na onda ali com ela, dirigindo, e de repente eu falei, Lara, essa música é Bíblia? Não, eu falei, é teologicamente errada. É errado. Aí ela, por quê, papai? O que traz para nós o próximo ponto que a gente vai falar, que é a tristeza do analfabetismo bíblico. E que muitas vezes nós estamos negligenciando, porque também não conhecemos. Então você só sabe que ela é teologicamente incorreta porque você leu e você conhece. Sim. E assim como você sabe que uma música ela é teologicamente correta e aponta para Deus porque você conhece a Bíblia. Verdade. Então isso é algo que a gente desde sempre fala muito, né? A gente falava muito porque a Lara sempre gostou de músicas internacionais. E às vezes o ritmo era super legal, mas a música era apavorante. Então desde sempre a gente ensinava, opa, pera, vamos traduzir essa música pra ver se essa música combina com o que a gente acredita. Sim. Porque a nossa declaração tem poder, aquilo que a gente fala, né, Verdade. tem valor, inclusive no mundo espiritual. E quando a gente canta uma música, a gente tá fazendo uma declaração. Que tipo de declaração estamos fazendo? Sim. Então tem algumas músicas até que a gente não toca na nossa igreja, por mais famosa que ela seja, por mais engajada que ela seja, Hype. porque não importa se ela não tiver uma coerência bíblica, se ela não tem um alinhamento teológico correto. E eu não sei, mas às vezes só pra tentar encaixar uma rima, às vezes o negócio não fica encaixado biblicamente, né? Sei lá. E pode ser perigoso, né? E aí eu aproveitei esse momento pra ensinar ela, entendeu? Pra falar, filha, tá vendo? E ela, poxa, papai, é verdade, né? Porque eu fui explicar, ó, não é bem assim, não foi bem assado e tal, tá vendo aqui? Aí ela, nossa, não tinha... Já fica uma dica pros pais aí. Fica uma dica pros pais. Então, quando você estiver ouvindo, mas pra você saber se aquilo que você tá ouvindo e cantando é correto e faz sentido teologicamente, você tem que ter no mínimo o que, Esdras?
Tem que, no mínimo, ler a Bíblia. Ah, muito bom. Muito bom. E eu não sei se vocês sabiam, mas 70% das pessoas que frequentam igreja evangélica, 70% das pessoas que frequentam igreja evangélica nunca leram a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida. É triste. Cara, não dá. Aí você vai ficar ouvindo música XYZ e você vai se alimentar daquilo e não. Você não tem parâmetro para contestar as coisas, para pensar, né? Sabe? Um conselho errado, tudo. Pregação. Um conteúdo errado. Sim. E é muito confortável você encontrar alguém que adapta a palavra de Deus ao seu ego, porque aquilo vira uma coisa confortável, fofinha, né? E na verdade, quando a gente lê a Bíblia, gente, Jesus falou pra gente carregar a nossa cruz. Sim. O que tem de mágico nisso? É uma vida que custa, é uma vida que tem que ter um preço ali. É uma vida sacrificial também, Sim, né? Obviamente totalmente. O sacrifício de Cristo ele é soberano e tudo mais. Mas nós precisamos também viver uma vida sacrificial. A gente vai ter que matar muitas vezes a nossa carne, a nossa vontade, os nossos desejos. Falar, você quer falar algumas coisas, mas é melhor você não falar nada, você fica quieto, você mata. Sabe? Tem muita coisa que a gente precisa aprender a... Usando sempre o princípio bíblico. Exato. A Bíblia confronta, né? Não, e o caráter, né? Porque quando a gente tenta analisar a nossa vida do prisma celestial, a gente sempre chega em uma conclusão. A gente sempre é esticada. Sim. Nunca, por mais que eu sou uma pessoa que perdoa fácil, mas quando você precisa perdoar algo muito difícil, você começa a ver que aquilo ali mexe dentro de você. Sim. Porque a gente, querendo ou não, por menos justiceiros que nós sejamos, a gente questiona, poxa, mas isso aqui tá tão errado. Sim. Deus, o senhor tá vendo isso? E na verdade, quando você coloca Deus na equação de, eu abro mão dos meus direitos, então eu sou esticada. Aquilo não é uma coisa tipo assim... Davi tinha a oportunidade com a capa de Saul na mão e refutou. Às vezes a gente está com a capa de Saul e a gente está querendo rasgar e matar. Então, sei lá, acho que ela é muito real para vários momentos, para várias situações, para várias circunstâncias. Então, as histórias, os contextos, tudo precisa ser extraído, né, como princípio. Verdade. E aplicado nas nossas vidas. Tem tanta coisa, né? De Gênesis a Apocalipse é história, testemunho, enfim, ensinamento. Eu entendo também que esse amor à leitura da Bíblia, ela precisa vir isso daqui tem que ser top-down, né? Tem que vir do líder. Sim. Então eu encorajo muito os pastores a fazerem essa revisão dentro das suas próprias igrejas. Sim. Não pra gente criar uma concorrência, mas é pra gente elevar o nível do cristianismo da igreja. É isso. Porque se a gente quer de fato que Jesus volte, eu acho que o mínimo que a gente precisa fazer é conhecer a Bíblia para saber que ele vai voltar, né? E trabalhar para isso, né? E trabalhar para isso. Então é um encorajamento isso, né? Para as pessoas, para os pastores. Mensurar, líderes. né? Sim. Mensurar qual que é a realidade de conhecimento bíblico da igreja local que você pastoreia hoje, daquilo que você cuida. A gente fez isso até aqui na igreja recentemente, no censo, né? Que a gente fez. A gente fez uma pesquisa na igreja, uma das perguntas era isso. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Sim. Né, tal, quando foi a última vez? Sabe? Perguntas que vão te ajudar a nortear esse caminho para que... para ajudar também, né? Para dar um direcionamento. Direcionar as ações para que a gente consiga... melhorar o engajamento bíblico. Desenvolver, né, e melhorar esse analfabetismo. É isso aí. É isso aí. Até porque a gente vê um número muito alto de evangélicos crescendo, né, em números. Sim. E a sociedade continua igual ou pior. Sim. Né? E recentemente a gente fez uma viagem missionária para a África e aquilo marcou muito a minha vida porque a gente foi para uma nação que tem várias dificuldades, mas aquele lugar que cultiva a presença de Deus, que é a base para onde nós fomos, eles cultivam um movimento de adoração verdadeira, de leitura da Bíblia. A escola da base, ela é pautada em princípios bíblicos e você vê a diferença das crianças. E o que o Senhor falou muito comigo foi, a gente pode ter escassez de tudo, mas se a gente não tem falta de Deus, não temos falta de nada. Né? Que leva a gente para o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não significa que eventualmente não teremos dificuldades ou algumas faltas humanas, sei lá, um recurso para fazer uma viagem, não sei, para comprar um sapato, talvez.
em alguns momentos, talvez, da nossa vida, a gente tenha um pouco mais de lutas na parte material. Mas quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. E aí você vê o princípio transformando a realidade. O princípio em vida, né? Que eu acho que é a mesma coisa da gente viver de testemunhos, da gente viver do fruto. Sim. Quando a palavra de Deus fala que a árvore será conhecida pelo fruto. É porque existe uma demanda que a gente precisa cultivar aquilo ali para o fruto poder também mostrar o estilo de vida que a gente tem. É verdade. Então, às vezes, as pessoas, elas não fazem a conta de que, opa, para eu dar esse tipo de fruto, eu vou precisar cultivar esse tipo de semente. Porque senão a conta não bate. Não dá pra plantar morango e colher banana. Sim. É impossível. E é um dos nutrientes que a gente fala como disciplina espiritual. Né? Sim. Não adianta você fazer todas as outras coisas e você não fazer uma leitura bíblica. Então, fica incompleto. Tem aquela desculpa, né, da falta de tempo. Mas a gente tem tempo pra tudo que a gente prioriza. Sim. Então, assim, se a gente prioriza a palavra, a gente vai ter tempo. E uma vez eu aprendi essa desculpa. Na verdade, eu dei essa desculpa na escola de inglês. E a minha professora budista, acho que foi uma lição pra minha vida. E ela falou assim, não fez lição de casa? Eu falei, não fiz. Por que não fez? Não tive tempo. Ela falou assim, tempo não se tem, tempo se faz. Então, depois disso, assim, uma budista me ensinou. Então, eu preciso criar vergonha na cara e parar de dar esse não tive tempo. Se você for procurar ali em Provérbios, você vai encontrar um desse ali também que vai... Muito provável. Vai dar uma lapada boa. É. E tem uma pesquisa que foi feita há uns anos atrás, uma pesquisa científica com 40 mil pessoas de 8 a 80 anos. E a pesquisa mostrou muito interessante porque o mínimo de vezes que você tem que ler a Bíblia na semana, para isso se tornar algo incutido e forte dentro de você, são 4 vezes por semana. Para começar a transformar a tua realidade. Exatamente, para você começar a ver que realmente aquilo tá pautando os seus princípios. A forma como você lida, o que você pensa, talvez até as rodas de conversa, né, que a gente tem. Que é meio como o exercício físico, né? Não adianta ser uma vez por semana para academia. Sim, não vai ser o suficiente. Você vai exercitar uma vez por semana, ou seja, você vai só de domingo receber ali uma porçãozinha da palavra. Sim. Você precisa se alimentar constantemente Exatamente. durante a semana, né? Então, é igual você ir num restaurante, assim, o único alimento que você tem na semana é um restaurante que você vai uma vez por semana receber uma refeição. Sim. Não é suficiente para te nutrir nos outros dias. Não é. Sim. Então, assim, não faz sentido. E essa pesquisa mostrou que até as batidas do coração mudavam, comparados às pessoas que liam a palavra versus as que liam pouco ou não até liam. 3 vezes por semana ou não liam nada. E os dados mostraram que o sentimento de solidão caía em 30% dessas pessoas que liam a palavra 4 vezes ou mais. O sentimento de raiva também caía em 30%, problema de relacionamentos, né, interpessoais, casamento, filhos, amigos, 40% das crises. Embriaguez, 57%. Os que se sentiam estagnados, 60% de melhora para aqueles que liam a palavra. Pornografia melhorava em 61%. E o mais legal é que o que fazia aumentar. Então, tinha um aumento de 200% de você dividir a sua fé. Então, de você falar de Jesus. Por quê? Porque quando você conhece a palavra, você conhece o Deus da palavra. Sim. E aquilo fica muito mais empolgante. Eu quero falar desse Deus. Sim. Eu quero que todo mundo tenha. Eu não tenho medo de compartilhar de uma coisa que eu não sei. É que nem a gente começar a falar agora de um assunto muito complexo. Sei lá, vamos falar de medicina. Não tem nenhum médico aqui. A gente pode ter ouvido... Se não domina o assunto, não tem o mínimo conhecimento do assunto, então vou ficar ouvindo aqui. Exato. E como que você vai compartilhar? Não compartilha, né? Não compartilha. Então, muitas vezes, será que nós não estamos deixando de falar de Deus? Porque, na verdade, a gente não conhece Deus. Então, assim, como que eu vou Melhor compartilhar? ficar quieto pra não falar bobagem. Sim. Não, e talvez o Deus que eu conheço não é tão bom assim. Porque eu não confio nele a ponto de dedicar a minha vida para fazer aquilo que o agrada. E isso traz de novo a responsabilidade para nós. Ou seja, ler a palavra revela o Deus da palavra. Exatamente. E discipular pessoas aumenta em 230%. Nossa. Ou seja, você tem vontade de ensinar pessoas a se parecerem mais com Jesus. Sim. Que volta de novo para esse lugar de intimidade, né? Quanto mais Bíblia,
mais conhecimento do Deus da Muito Bíblia. legal. Muito bom. Então isso é muito bom. E eu acho que assim, uma das histórias favoritas, pelo menos pra mim, em termos de a eficiência da palavra, é Jesus no deserto. Né? A forma como ele venceu. Sendo todo poderoso, sendo o próprio Deus, ele usou o que ele sabia que estava escrito. E eu creio que isso é uma coisa que a gente tem, assim, diariamente, o poder, através de Jesus, de combater aquilo que tenta nos tirar do prumo. Sim. Através da palavra. Ah, a minha circunstância... Opa, mas a palavra de Deus diz isso. Sim. Ah, o meu amigo diz... Opa, mas a palavra de Deus diz isso. Ah, meu casamento... Opa, mas a palavra de Deus diz isso. Sim, o que a palavra de Deus diz é o que é. Sim. Muito bom. Vamos entrar no Jesus do deserto, né? Essa parte é boa. Porque ele venceu a tentação como? Na hora que ele tá ali. No deserto, no meio da tentação, o diabo falou, mas está escrito. Aí Jesus fala, mas está escrito que... E aí depois o diabo conhece Sim. a escritura, a palavra, a Bíblia. E aí Jesus fala, mas está escrito... Eu sempre brinco, né? No que. O diabo fala, está escrito o quê? Jesus fala, está escrito o que. E aí fica nesse debate até que Jesus... Não, mas ele tinha a palavra a ponto de refutar aquelas mentiras e meias verdades que ele estava tentando jogar contra. E às vezes, como cristão, a gente não tem Bíblia. O diabo fala, está escrito o quê? E você fala, tá bom. Em vez de você falar, não, mas está escrito o que. Sabe assim? Tipo, essa coisa de conhecer as escrituras até para vencermos as tentações. Sim. Aliás, até não. Inclusive, para vencermos as tentações. Sermos resistentes, perseverantes e tudo mais. Então... cristão que não conhece a palavra fica muito suscetível a... Fica vulnerável. Fica vulnerável. E falando sobre o discipulado, eu entendo que quando você conhece a Bíblia, você entende que você faz pessoas mais parecidas com Jesus. Sim. Esse é o E objetivo. aí você cria o propósito real do discipulado, que é formar pessoas mais parecidas com Jesus. Sim. Quando o discipulado não tem fundamentação bíblica, o que acontece, o que eu entendo é que você simplesmente está fazendo o seu número crescer. É verdade. Então você está fazendo, vamos aumentar a meta, vamos dobrar a célula, vamos fazer isso aqui. Eu não estou dizendo que isso é errado. Errado é você não criar uma cultura do reino dentro de um discipulado. Aí você perdeu a mão e o propósito final, né? Sim. Ou tentar reproduzir o líder no liderado. No outro, né? Isso também é bem complicado. Não é o modelo correto de discipulado. Sim. Né? Sim. Biblicamente é moldarmos a imagem e semelhança do nosso Criador. Por né? isso. O princípio básico da liderança cristã é esse, né? Sim. Trazer à tona a imagem e semelhança de Deus no outro. Sim. Não a minha. Porque Verdade. eu tenho habilidades únicas, né? Sim. A própria palavra diz que o corpo é feito de muitas partes. Que vocês têm totalmente diferente. A gente sempre brinca, né? Somos pessoas muito diferentes nesse quarteto, mas ao mesmo tempo muito engajadas no propósito. Sim. E é isso que faz dar certo. É verdade. Porque às vezes a gente fica muito, tem que estar tudo encaixado, a opinião tem que ser a mesma, tem que estar muito... E assim, o ferro afia ferro. É verdade. Tem momentos que a gente, discorda. Mas nunca... Mas tem divergências nesse grupo, Pamela? Em todos os grupos saudáveis tem divergência. Tá. É um conto da carochinha que existem grupos 100% homogêneos no aspecto de... Pensamentos, ideias. Não, pensamento. esse grupo é perfeito, tô brincando. Não, esse grupo, ele é ele é aperfeiçoado por Deus. Sim. Porque nós submetemos o projeto das nossas vidas no Senhor. Sim. Mas eu acho legal falar sobre isso, porque às vezes as pessoas, elas vivem numa utopia do que é o ideal e burla a necessidade do outro colocar a parte dele pra trabalhar pro reino. Sim. Que é o que o Wesley tá falando do discipulado. É verdade. E uma coisa que eu penso também sobre a questão de não existir uma concordância sempre, é o exercício de você respeitar as opiniões. Sim. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu aprendi, né, com a minha pastora, é que
a palavra final tem que ser de Deus. Então todo Sim, mundo é tem que verdade. estar embasado em cima daquilo que Deus está falando. Sim. Então, tem muita coisa que às vezes a gente não dá andamento. Por quê? Porque a gente não sentiu que é o momento. Sim. E isso não vai desacelerar ou acelerar o processo que Deus vai fazer. Agora, de repente, a gente dando um passo em cima, com a goela abaixo, em desrespeito à unidade, aí Sim. eu acho que muitas vezes a gente tem retrabalho. Então, serve muito para nós como liderança, a gente às vezes assentar um pouco. Vamos deixar isso aqui um pouco de molho, vamos para outro assunto, vamos orar mais um pouco e a gente rega em oração sobre isso. E esse conhecimento da palavra leva a gente para esse lugar, né? E evita até ouvir conselhos errados, né? Porque às vezes a gente acha que o líder, os que estão à frente... Não, primeiramente tem que estar biblicamente embasado, né? Verdade. Às vezes a gente procura respostas, a gente quer a solução, mas a gente nem leu a Bíblia. Então a gente precisa conhecer a palavra, estar biblicamente embasado, né? Para todos os assuntos, desde casamento, filhos, né? As pessoas às vezes nos procuram, como que, por exemplo, vocês educam a filha de vocês, né? A gente usa varinha, porque é bíblico. Então, a gente busca sempre o conselho de Deus, né, em primeiro lugar na palavra, e depois também o conselho dos nossos pastores. Sim. E quanto mais a gente ouve de Deus, mais a gente quer desenvolver pessoas para Deus. É verdade. Né? Porque é como educar filhos. Exatamente. A gente sabe que Deus empresta para nós os filhos. Os filhos são do Senhor, né? E a gente tem a oportunidade de educá-los, de forjá-los. Mas, assim, um dia... esses filhos vão embora. E talvez, no nosso meio, talvez os filhos, eles vão embora. Sim. Seja para implantar uma igreja, seja para mudar de país. E a gente precisa cada vez mais ter em mente que o nosso trabalho está sendo feito para que as pessoas, através da palavra, tenham seus destinos proféticos destravados. Sim. E a gente precisa celebrar isso. Tipo assim, uau! Tipo, Deus está fazendo. Sim. Que bom que ele usou o caminho santo. Mas assim, é dele. Ele que fez. Ele que sustentou. E ele que vai conduzir. E como líder, acho que o sucesso vai ser assim. Cara, esses que estão indo, eles aprenderam a amar Jesus. Dá pra confiar. Tipo assim, vai ser incrível. Né? É como se fosse o pai orgulhoso dos filhos. Exato. Sim. E você... E celebrando, né? E é por um bem muito maior do que uma família. Sim. E o sucesso de um indivíduo. Muito. É o reino. Então, assim, se ele está implantando o reino melhor do que eu, que Glória seja a Deus. assim, muito... Eu não quero atrapalhar. Pode continuar. Faz bem feito. Trabalha aí. Aquela coisa, né? A opinião de Deus não é a nossa, né? Às vezes a gente... É tem que cuidar totalmente com isso. diferente. Totalmente diferente. O que ele tem é diferente, né? E às vezes vai contra a nossa. Sim. Porque a gente quer uma coisa Sim. e ele tá direcionando de outra, a palavra dele tá Sim. confirmando em outra, e a gente precisa ter essa maturidade, essa humildade de falar assim, opa, acima de tudo, Sim. acima do meu bom humor, acima de como eu tô me sentindo, a palavra, ela é... Sim. A palavra de Deus é a final. Ela vai sustentar, né? Em Sustenta. todos os tempos. A palavra ela vai sustentar no processo de você obedecer. Verdade. Sim. Então, adversidades vão aparecer, mas você está na palavra de direcionamento de Deus, ela vai te sustentando. E também na palavra como alimento diário, né? A gente estava falando um pouco aqui. Sim. Ou A gente seja, não ela é co- tudo, né? Em todas as áreas. A gente dá não pra ficar come sem. só uma vez por semana. Sim. Então, por que a gente vai ler ou nem come, a gente ouve de alguém que tá vindo pregar, né, numa igreja, em algum lugar, e tá falando, e aí comunica para você sobre a palavra, mas a gente não precisa ficar só dependendo disso. Isso é importante, mas a semana tem que ser alimentada pela Sim. disciplina de ler a Bíblia. Pela de vida conhecer. pessoal, né? Sim. A vida íntima. E aí, só trazendo aqui pra gente caminhar pro fim, algumas coisas que pra nós são inegociáveis. A gente tem cultivado dessa forma, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho a fundação da igreja com base na palavra de Deus. Né? O nome da igreja veio de uma palavra de Deus na Bíblia. E a Foi uma resposta direta, né? Não, e a uma oração. promessa que é muito interessante, porque assim, a promessa que existe ali, e que nós valorizamos muito, né? Oramos muito por Isaías 35, no nosso meio, a gente vê o fruto disso. Os testemunhos, Sim. né? Sim. As coisas, porque ali tem muita coisa de libertação, cura, Sobrenatural. alegria. Salvação.
pureza, limpeza. Então, são coisas que a gente constantemente está declarando porque a gente entende que é a palavra de Deus para nossa igreja. Sim. Né? Agora é legal contar um pouco, né, do Isaías 35, de onde surgiu, como veio. Pode contar que veio da Bíblia. Veio da Bíblia, claro que veio da Bíblia. Isso aí, Isaías 35, versículo 8, fala que tem ali caminho santo. Mas é porque, quando a gente estava buscando o nome da igreja, eu fui no Google, tentei encontrar o nome da igreja no Google, não foi a melhor ideia, e aí eu desisti de procurar no Google. Apareceu algum nome lá? Eu tentei vários nomes, tipo Jesus, Deus, amor, fé, enfim, em várias línguas no Google Tradutor. E não deu muito certo. E eu comecei a perguntar, Deus, como essa igreja vai se chamar? Como essa igreja vai se chamar? E aí, no versículo de Isaías 35:8, quando a gente estava no momento de oração ali, veio então essa palavra, né? Esse versículo. Uma senhora que a gente estava orando entregou esse versículo. Ali haverá um caminho, um alto caminho que será chamado, se chamará Caminho Santo. E aí veio a resposta. E é interessante porque é a resposta de oração. Sim. Então, através da palavra. Da palavra, exatamente. Então ali que é fundada a igreja, né? Sim. Numa direção, numa resposta, nesse lugar de palavra de Deus, Bíblia, né? Sim. Acho que o Google não é o melhor lugar pra gente procurar o nome da igreja. Não né? façam isso. Deus Bíblia fala é com a melhor. gente. Deus fala com a Bíblia gente. é melhor. Eu sou prova E disso. outras coisas que a gente tem feito no nosso meio para trazer esse engajamento bíblico tão necessário para tudo. Então, assim, a gente sempre conta a nossa história, né? Tanto de transição de São Paulo até Jundiaí, nome da igreja. O presbitério da igreja também foi feito em oração, não é porque a gente é familiar, mas porque tem uma palavra de Deus muito clara para nós, assim como todos que a gente coloca mais para perto, porque a gente sempre ora por isso. A gente ora pelos nossos voluntários, a gente ora, né, pede direção de Deus através da Bíblia, como que a gente vai lidar com tudo isso. Sim. E nós temos a nossa escola da Bíblia, que assim, eu acho que todo mundo aqui concorda que se for pra gente investir em uma coisa, Conhecimento bíblico. conhecimento bíblico. Sim. Né? Não importa o quão básico seja, a gente tem um curso hoje, o único curso que a gente tem é um curso muito básico, mas o que nós sentimos nessa temporada? Acho que tá faltando o básico, Fundação. É verdade. né? Porque assim, se a gente fizer o básico bem feito, quem sabe esse montante de evangélicos vai começar a causar um pouco mais de transformação Verdade. nessa sociedade e por aí vai, né? Por onde passarem. E até a oportunidade de formar professores, né? Para continuarem isso. Para Exato. expandir. Exato. E até no Ministério das Crianças, né? O que nós temos entendido é que a formação da criança, ela não é um entretenimento gospel. Sim. A Isso- salinha para ficar quieto, né? Então, o que nós temos desenvolvido? Assuntos do reino de Deus. Sim. Nós trazemos o embasamento bíblico e nós fazemos com que elas também, de uma forma divertida e lúdica, elas consigam entender o que é o princípio bíblico daquele momento. Sim. Então, é interessante que os pais começam a aprender com as crianças hoje. Então, Tiveram que decorar, hein? então, isso pra gente, como igreja, é muito saudável, porque não são só os pais que esticam as crianças, mas as crianças também esticam os pais. É verdade. Isso gera uma cultura dentro da casa de precisamos entrar no pleno conhecimento da Bíblia. Sim. Que vergonha, né? No mínimo tem que gerar uma vergonha. Minha criança sabe mais do que eu. Tipo assim. Então, mas também eu penso que é um despertar, né? Não, é um Sim. despertar. Mas o que eu percebo é que assim, as crianças estão tendo que despertar os pais, muitas vezes, por uma negligência. É diferente Sim. de você, por exemplo, ver uma criança num lar cristão que você fala assim, cara, essa família tá muito engajada na Bíblia e mesmo que a criança traga de uma forma diferente, esse ambiente para ela é totalmente normal. Agora, o que acontece na maioria das vezes a criança tem que... Você aprendeu isso? Você não sabia? Ou os pais ficam meio desconcertados, né? Nossa, não sei, vou ver, vou procurar. E eles comentam às vezes, as crianças estão orando diferente, estão fazendo coisas que a gente não tá acostumado. Isso é muito bom. Pelo lado bom, positivo, é muito bom, isso é existe positivo.
um avanço Sim. que poderia partir pro lado dos pais, né? Deveria partir, mas nem todos os lares são assim. Então, partindo pela criança, agora, o problema é quando a criança parte e os pais não correspondem. Sim. Aí é um problema O que maior. a gente tem falado muito dos pais continuarem isso em casa, né? É um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe, é uma parceria com o Ministério de São Crianças. 2 horas no Ministério de Crianças Sim. contra 166 em Horas. casa. Então, escola bíblica que a gente falou, o plano de leitura que a gente falou no início é o que a gente investe muito forte. As pregações com base na palavra, a gente corrige, analisa, vê tudo isso para evitar qualquer coisa que fuja do prumo da palavra. Os nossos grupos de discipulados, as nossas RDs, que são as reuniões nas casas. A gente foi, de verdade, direcionado a voltar para o simples bem feito. E às vezes a gente esquece de sugar todo o nutriente que existe no básico, mas o evangelho de Jesus, ele é simples, né? E aí, se a gente praticar o simples, a gente já vai ver muita transformação. É verdade. Então, o resumo desse podcast hoje é te encorajar a amar a palavra de Deus, a viver de acordo com a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus e a ensinar a palavra de Deus. Porque se você for um líder ou um cristão apaixonado pela palavra, certamente as pessoas que estiverem ao seu redor, elas vão ser cutucadas para amarem Jesus mais e mais. E uma das formas mais eficientes de chegarmos até o coração de Deus é através da Bíblia. Então, nós oramos em nome de Jesus para que você, tudo aquilo que você faz, tenha um plano bíblico por trás. Que você siga os passos de Jesus e que você colha frutos de uma vida que ama aquilo que o Senhor ama. Ele ama a palavra que Ele deixou para nós. Em nome de Jesus. Um beijo grande e até a próxima. É isso aí. Aloha!